Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois a Faculdade de Betel, essa casa, essa família que tem nos apoiado no decorrer desses quase 20 anos de Ministério de Ensino, e agradecer também a presença dos irmãos. O nosso tema dessa noite serão os 500 anos da Reforma. O tema será os 500 anos da Reforma. Como a professora disse, nós estamos aproveitando o ensejo para lançar aí 2 livros de fácil leitura, livros breves, um sobre o assunto da noite, 500 anos da Reforma, e outro sobre o crescimento da igreja. É um livro de cunho eclesiológico, fala de eclesiologia, doutrina da igreja, fala de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e fala também de evangelismo. É um livro que fala do crescimento da igreja em 3 dimensões, em adoração, edificação e evangelismo. E eu quero desde já, falar sobre o tema da noite, que são os 500 anos da Reforma. Esse ano nós completamos 500 anos que o monge católico Martinho Lutero colocou, por assim dizer, as 95 teses na porta da igreja, do castelo que ele dirigia, do palácio que ele dirigia, colocou as 95 teses na porta da igreja do palácio. O palácio era toda uma dependência e tinha a igreja onde ele dirigia, e nessa igreja ele colocou as 95 teses. Nós vamos procurar entender o que levou Martinho Lutero a fazer isso. Eu quero deixar claro que nós não estamos aqui para adorar a Reforma, nem para adorar Martinho Lutero, nem para dizer que ele era um homem sem defeitos, mas nós estamos aqui para comentar a importância dos 500 anos da Reforma, não só para a igreja evangélica, para a igreja protestante, mas para a humanidade em geral, porque foi um fato histórico que marcou a humanidade. Tanto é que, para alguns historiadores, o princípio da Era Moderna não é a Revolução Francesa, não é a queda da Bastilha. Para alguns historiadores, o princípio da Idade Moderna é a Reforma Protestante. Tá? Tem uma corrente de historiadores que acredita dessa maneira. Pois bem, 500 anos da Reforma. Nosso ponto de partida será: por que estudar os 500 anos da Reforma? Por que esse fato é tão importante? Por que nós estamos reunidos aqui e, no decorrer desse ano, muitas pessoas em muitos círculos acadêmicos se reuniram para tratar esse assunto? Por que estudar os 500 anos da Reforma? Teremos como objetivo, nessa nossa palestra, conhecer os precursores da Reforma. Precursores, os que vieram antes da Reforma entrar em curso. São homens, quando digo precursores, são homens, são grupos. E conhecer também os antecedentes da Reforma. Quando se fala de antecedentes, fala-se de fatos que antecederam a Reforma. Então, precursores, homens, grupos. Antecedentes, fatos históricos que antecederam a Reforma. Também nós vamos procurar compreender a Reforma Protestante propriamente dita e as suas consequências.
e vamos procurar aprender com os bons exemplos da reforma. Esses são os nossos 3 objetivos nessa nossa palestra. A questão, queridos, é a seguinte: por que a reforma protestante foi necessária? Será que Lutero tinha motivos políticos, eclesiásticos? Será que ele tinha diferenças a resolver com o Papa da época, o Papa Leão X? Será que ele tinha problemas pessoais com ele? Será que Lutero tinha motivos econômicos? Ele tinha objetivos econômicos com a reforma? Por que a reforma foi necessária? Por que a reforma protestante foi necessária? Essa será a nossa discussão. Pois bem, antes de falarmos da reforma propriamente dita, vamos observar a importância da história da igreja. Leiamos. A história da igreja é um assunto de enorme relevância para o cristão que deseja estar informado acerca da sua herança espiritual. Importante para quem quer entender a sua herança espiritual. Por que somos protestantes? Por que somos evangélicos? De onde vem a nossa herança espiritual? Por isso é importante estudar a história da igreja. E o tema 500 anos da reforma está inserido na história da igreja. Para imitar os bons exemplos do passado e evitar os erros que a igreja frequentemente comete. O motivo de estudarmos a história da igreja, hoje, em especial 500 anos da reforma, é para nós nos informarmos acerca da nossa origem, da nossa herança espiritual e aprendermos com os exemplos do passado para evitar os erros que, infelizmente, a igreja continua cometendo. É bem verdade que a igreja também tem feito muita coisa boa. O texto base da nossa palestra é Romanos, capítulo 1, versículo 17. A parte principal do versículo diz: o justo viverá pela fé. Eu quero pedir para os irmãos, no 3, dizerem essa expressão de Romanos 1, 17 comigo para ficar bem marcado na nossa palestra, tá? Então, 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Mais uma vez. O justo viverá pela fé. Terceira vez para ficar bom. O justo viverá pela sua fé. Aleluia. Foi fundamental para que a reforma protestante surgisse esse texto. Diz a história que Lutero estava viajando em meio a uma tempestade, caiu um raio e esse raio matou o companheiro de viagem de Lutero. Alguns historiadores não chegam a citar o fato da morte do companheiro, cita somente a tempestade, o raio, o assombro que Lutero sentiu. Outros vão além e narram também a morte do seu companheiro. E Lutero, a partir dessa tempestade, desse fato da morte do companheiro, ele passa a refletir. Ele já era um monge católico, mas ele passa a refletir com mais seriedade o que teria acontecido se fosse ele que tivesse morrido. Será que ele realmente estaria salvo? Será que ele realmente estaria salvo? Ele indagava, procurando seguir os dogmas da Igreja Católica. Ele começa a se questionar. E diante da leitura de Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele chega à conclusão de que somente a fé poderia salvar, e não as obras, e não os dogmas da Igreja Católica. Então esse texto é decisivo para a reforma protestante. Quando Lutero leu essa passagem, agora sob a ótica daquele fato terrível que ocorreu durante aquela tempestade, ele foi convencido que a nossa justificação era pela fé e não pelas obras.
A reforma foi necessária, então, por causa do estado em que a Igreja Católica se encontrava durante a Idade Média. Tá? Para que a Igreja Católica pudesse incluir os bárbaros que haviam conquistado o Império Romano do Ocidente, ela fez concessões, ela misturou o Evangelho com o paganismo. Então, o nível do Evangelho havia caído, o nível moral também havia caído. Interesses escusos, interesses econômicos, agora passaram a dominar a igreja, porque a igreja já corrompida, agora estava casada com a máquina do Estado, havia uma hierarquia estranha ao evangelho puro da época dos apóstolos, e isso fez com que a reforma fosse necessária. Inicialmente, reforma protestante foi um termo pejorativo empregado pelos católicos romanos, aqueles que protestaram contra o sistema religioso da época. Então, a princípio, reforma protestante era um termo pejorativo. Assim como o cristão, os discípulos dos apóstolos foram chamados a primeira vez de cristãos numa cidade chamada Antioquia, e era um termo pejorativo a princípio. Da mesma forma, protestante também era um termo pejorativo. No interior dos estados do Brasil, no interior do Norte, do Nordeste, de Minas Gerais e até de São Paulo, o termo protestante, a Igreja Católica ensinava às pessoas que os protestantes protestavam contra Maria, protestavam contra os santos, quando, na verdade, o termo protestante vem do fato de, depois de alguns anos da reforma ter acontecido, houve até luta armada para que a reforma não prosseguisse. Foi assinado um acordo. E nesse acordo ficou decidido que a Alemanha era dividida em várias cidades, cada cidade tinha o seu príncipe. Ficou decidido que o príncipe que quisesse que o povo fosse protestante, o povo poderia ser protestante. Poderia acompanhar a reforma, ainda não existia o termo protestante. Poderia acompanhar a reforma, poderia acompanhar a posição teológica de Lutero, os ensinos de Lutero. E os que quisessem continuar católicos, poderiam continuar católicos. Mas acontece que muito mais cidades da Alemanha aderiram às ideias de Lutero do que as que continuaram com o catolicismo. E aí, então, o pacto foi quebrado por conta disso. E 13 príncipes protestaram contra a quebra do pacto. Então, o termo protestante vem desses 13 príncipes que protestaram contra a quebra do acordo. Tá? Não é que protesta contra Maria, não é que protesta contra os santos, não é que protesta contra a Igreja Católica, é que protesta contra a desonestidade de ter quebrado um pacto que havia sido assinado. Essa é a origem do termo protestante. Quando, na verdade, o que os irmãos queriam era somente poder voltar a orientar-se pela Bíblia Sagrada, como no tempo dos apóstolos. A Reforma Protestante ela eclodiu no século XVI na Alemanha. Ela eclodiu, ela aconteceu no século XVI na Alemanha, quando o padre agostiniano, da Ordem de Santo Agostinho, Martinho Lutero, afixou as 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg. Pois bem, nós estamos diante de um fato que tem sido representado nesse ano em várias figuras. Nós vemos várias figuras de Lutero colocando as 95 teses na porta da igreja, porque esse ano é um ano muitíssimo importante. Era 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517. Então, no dia 31 desse ano, completaram-se 500 anos.
Interessante, por que 31 de outubro? Tinha um porquê, tinha uma estratégia. No dia 1º era dia de Todos os Santos. E no dia 2 era dia de Finados. Então a região estava cheia de peregrinos. Era um dia propício para chamar a atenção do povo para os desmandos da Igreja Católica. Por isso, ele escolhe de propósito esse dia, 31 de outubro, a cidade estava cheia de peregrinos, para colocar as 95 teses. Então não é ao acaso, é uma estratégia, foi uma estratégia de Lutero, o dia 31 de outubro. Era costume pregar nos lugares públicos os avisos e comunicados. Era costume pregar. Mas também havia um outro costume. Dizia-se que se um homem pregasse em público algo discordando de outro homem, e aquele homem que foi contraditado não se manifestasse, ele seria desmoralizado. Então, tanto Lutero torna pública as 95 teses, como ele desafia, por ser em público, era um desafio ao Papa Leão X. Se ele não se manifestasse, ele ficaria desmoralizado. Então, são fixadas na porta da igreja as 95 teses. Um dos fatores que muito irritou Lutero foi a venda de indulgências. A venda de indulgências era a venda do perdão. Já se vendia perdão para quem estava morto. Quem comprasse indulgências recebia um documento do Papa, uma bula papal, dizendo que os entes queridos daquela pessoa que estivesse no purgatório, porque a Igreja Católica fabricou a doutrina do purgatório, que estivesse no purgatório, sairia do purgatório para o paraíso. Isso era a venda de indulgências. Mas agora, com a urgência de se construir a Basílica de São Pedro, a Igreja Católica deixou de vender indulgências somente para os mortos e passou a vender indulgência também para os vivos. A pessoa viva que comprasse indulgências, ela teria perdoado os pecados que ela tinha cometido e também os que ela ainda viesse a cometer. Ou seja, era um salvo-conduto para pecar. Compra a indulgência, que serão perdoados os pecados que você já cometeu e os que ainda está para cometer. E eu acredito que depois o Wilson vai falar um pouco disso, não sei o teor da fala dele, estou curioso para ouvi-lo, mas eu acredito que ele vai falar um pouco disso. Já havia uma discordância entre agostinianos e dominicanos. E John Tetzel, ele era um desafeto de Lutero. E o Papa Leão X manda exatamente John Tetzel para a Alemanha com uma pregação para fazer com que o povo comprasse indulgências. E John Tetzel, ele prega mais ou menos assim: ouçam o gemido dos vossos entes queridos no purgatório. Ao titilar, olha o barulhinho, ao titilar das moedas no cofre da igreja, os seus entes queridos subirão do purgatório para o paraíso. Isso irritou Lutero sobremaneira. Parece cena de filme de terror. Imagina o homem dizendo: ouçam a voz o gemido dos seus entes queridos no purgatório. Ao titilar das moedas no cofre da igreja, eles subirão do purgatório para o paraíso. Lutero disse agora, John Tetzel passou todos os limites. E a dupla era terrível. Era terrível. Porque tinha
o Papa Leão X, e tinha o imperador do Sacro Santo Império Germânico, que era uma renascença do Império Romano na Alemanha. Eram os dois homens mais poderosos da época. E Lutero posicionou-se contra os dois, que tinham por porta-voz o padre dominicano John Tetzel, vendedor de indulgência. Apesar das tentativas desses dois homens mais poderosos da época, o Papa Leão X e o imperador Carlos V, que é o imperador do Sacro Santo Império Germânico, romano-germânico, tentaram prender Lutero, eles nunca conseguiram. E diz a tradição que quando Lutero cantava aquele hino Castelo Forte, diz a tradição que ele era ocultado dos olhos dos seus inimigos. Houve uma reunião chamada Dieta. Era uma dieta, era o nome da reunião. Dieta de Worms. E convidaram Lutero para essa reunião. Os amigos de Lutero não queriam que ele fosse na reunião. Ele disse, eu irei nessa reunião, ainda que haja tantos demônios em Worms como abelhas nos telhados, eu lá entrarei em nome de Jesus. E ele foi a essa reunião, a dieta de Worms. Quando terminou a dieta, ele indo embora, ele foi sequestrado. Só que ele foi sequestrado pelos seus próprios amigos. Para que ele não fosse assassinado, os próprios amigos de Lutero o sequestraram. E ele teve tempo, agora recolhido, auxiliado pelos seus próprios amigos, para escrever tratados em apoio à reforma, para sedimentar suas ideias e também para traduzir o Novo Testamento para o alemão. Pois bem, quando foi convocado a comparecer ao concílio diante do imperador, ele se expressou destemidamente da seguinte maneira. Eu não vou ler, tá? Eu vou citar o que ele disse. Ele disse que ele não poderia, ele foi intimado a se retratar do que havia dito, mas ele disse que ele não poderia retratar-se, a não ser que ele fosse convencido pelas escrituras ou pela razão, porque ele não poderia obedecer os papas e os concílios, porque além de estarem errados, eles constantemente se contradiziam uns aos outros. E aí Lutero recusou-se a retratar-se diante do enviado de Leão X, o Papa da época, e do imperador Carlos V. Mas qual era a situação antes da reforma? A situação antes da reforma era a seguinte. A igreja primitiva era perseguida. Jesus já foi perseguido por inveja religiosa e até por questões políticas, embora Jesus não fosse um político, mas religião e política naquela região sempre caminharam muito juntas, e o próprio Jesus já foi perseguido. Os seus apóstolos e discípulos foram também perseguidos, a princípio pelos judeus. É só ler as passagens, nós não vamos ler agora por uma questão de tempo, mas é só os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 1 ao 3, capítulo 5, do 17 ao 18, que os irmãos verão que a igreja, desde o princípio, foi perseguida. A princípio, pelos judeus, pelos próprios judeus. A igreja nasceu num ambiente judaico e os próprios judeus inconversos, os judeus que não se converteram, perseguiam a igreja. E, tanto eles perseguiam, porque eles tinham autoridade dada por Roma para resolver os seus problemas de ordem religiosa, só não podiam executar a pena de morte, como eles excitavam as autoridades romanas contra a igreja.
Só a partir de 66, mais ou menos, 65, 66, essas datas são datas aproximadas, é que começa a perseguição propriamente dita. O primeiro imperador que perseguiu de forma sistemática a igreja foi Nero. Porque Nero ele colocou fogo em Roma porque Nero era maluco. Ele queria ter a mesma expressão na história que Júlio César tinha. E Júlio César tinha a fama de ter recebido uma Roma de argila e entregado ao povo uma Roma de mármore. Então Nero que tocou fogo em Roma para depois construir uma mais bonita para poder entregar ao povo e entrar para a história. E como diz o poeta popular, amigo Nero tocou fogo em Roma com a mania de ser inventor. Mas como a história sempre se repete, de tanto feitiço ele se enfeitiçou. Fica aí para vocês descobrir quem é o poeta popular que disse isso. Então, o primeiro perseguidor sistemático dos cristãos foi Nero. E ele então diz que quem colocou fogo na cidade foram os cristãos, e os cristãos já pregavam que o mundo agora ia acabar com fogo, e isso desencadeou uma grande perseguição. Depois de Nero, a perseguição agora passa a ser de contínuo das autoridades romanas. A perseguição ela vai até 312. Alguns imperadores perseguem mais, outros menos. Mas é uma perseguição até 312. De 60, de quando a igreja surgiu, né, porque tem a perseguição dos judeus, de quando ela surgiu por volta do ano 34 até 312, são quase 200 anos de perseguição. A igreja sofre. Mais de 200, né? Quase 300. Professor de teologia fazendo conta é terrível. Mas tem um povo bom de matemática aí. Quase 300 anos de perseguição. Até que o imperador Constantino, depois de vencer uma luta contra dois rivais, declara-se cristão. E aí tem sempre uma polêmica. Constantino foi verdadeiramente cristão ou não? Foi apenas uma manobra política. Você vai encontrar teólogos, historiadores que dizem que foi apenas uma manobra política, e vai encontrar alguns que dizem que realmente ele converteu-se, mas no meio do caminho ele perdeu-se. E o professor João Carlos, o que acha? Eu acho que ele realmente converteu-se, mas no meio do caminho ele perdeu-se por conta que ele deixou contaminar-se com interesses de poder político. Essa é a minha posição, mas você vai encontrar teólogos e historiadores que vão dizer que ele nunca converteu-se. Tá? Seja como for, agora a igreja deixa de ser perseguida. Em 313 é assinado o Edito de Tolerância. A igreja deixa de ser perseguida a partir de 313. Mas ela só passa a ser religião do Império, religião oficial do Império, a partir de 380, com um outro imperador chamado Teodócio. Com Constantino, ela só passa a ser uma religião lícita. Ela deixa de ser perseguida, passa a ser uma religião lícita. Mas as outras religiões também deixam de ser perseguidas. Em 380, o Império Romano passa a ser um Estado confessional. O que é Estado confessional? Para a gente saber o que é Estado confessional, a gente tem que saber o que é Estado laico. O Estado laico é um Estado que não defende nenhuma religião, pelo menos em tese. Por exemplo, o Brasil, na sua Constituição, ele é um Estado laico. Pelo menos em tese, ele não defende nenhuma religião. A gente sabe que na prática, ele privilegia a Igreja Católica. Mas, em teoria, é Estado laico. O contrário de Estado laico é Estado confessional. A partir de 380, o Império Romano passa a ser um Estado confessional e a religião católica, o catolicismo romano, o cristianismo, passa a ser religião oficial do Império. E aí, essa moeda tem dois lados. Por um lado é bom,
porque cessa a perseguição. Mas, por outro lado, é ruim porque agora todo mundo quer ser crente. E vem uma avalanche de gente para dentro da igreja inconversa. Porque antes a pessoa tinha que ser crente de verdade, porque ia passar por perseguição. Agora não, agora é gostoso ser crente. Você é crente agora, você é da religião do imperador. Você é amiga do imperador, é amigo do imperador. Então todo mundo agora quer ser crente a partir de 313, e isso aumenta ainda mais a partir de 380. E aí a coisa inverte. Os verdadeiros crentes passam a ser perseguidos por essa gente que veio para dentro da igreja sem converter-se. Tá? E aí há uma nova fase, já houve uma fase do cristianismo escondido nas catacumbas, há uma nova fase. Há grupos de cristãos congregando nas suas próprias casas, congregando em cavernas, escondidos, por causa da perseguição da igreja oficial. Então, aonde os verdadeiros cristãos estiveram entre 313, que a coisa começou a descambar, e 1517. Eles estiveram resistindo em pequenos grupos, em pequenas aldeias, em cavernas, perseguidos pela igreja oficial. Tá? E isso nos remete ao nosso próximo ponto. Isso tudo, gente, vocês vão encontrar também no livro 500 anos da Reforma, que está sendo lançado hoje, tá? Deixa eu encontrar o ponto aqui. Com a união, agora, da igreja com o Estado passou a dominar a igreja de tal forma que até nomeava bispos. O Estado passou a dominar a igreja, sendo aceito na igreja quem o imperador quisesse. E a igreja perdeu todo o poder que possuía. Porque venha como está e fique como está, a igreja foi perdendo o poder espiritual que ela tinha. Foi se apoderando tanto do poder secular que o cristianismo tornou-se uma hierarquia, uma máquina de poder que dominou toda a Europa. Toda a Europa, todo o Império Romano do Ocidente. Porém, com a morte de Constantino, começou uma grande controvérsia. Constantino morreu, começou uma grande controvérsia. Roma agora queria recuperar sua posição de capital e proclamava a autoridade e o trono que dizia ter sobre todo o mundo cristão. Porque Constantino, em vida, ele construiu uma cidade, ele adaptou, reformou uma cidade, o nome dessa cidade era Bizâncio. Ele reformou toda essa cidade recebeu um nome em homenagem a ele, Constantinopla, e ele mudou a capital do império para Constantinopla. Mas com a sua morte, Roma agora queria recuperar o poder que ela havia perdido. Ele mudou a cidade, ele mudou o império, a capital para Constantinopla, para fugir dos seus inimigos. Porque quando ele se tornou cristão, nem todo mundo gostou. Ele adquiriu alguns inimigos de ordem religiosa e política. Quando ele se viu apertado pelos seus inimigos, ele muito inteligente, embora semi-analfabeto, mas de uma inteligência prática muito grande, ele muda a capital para Bizâncio, reforma toda, deixa ela linda, é onde tem a igreja de Santa Sofia, não é isso, Wilson? É onde tem a igreja de Santa Sofia, deixa aquela coisa mais linda e muda a capital para lá. Com a morte dele, Roma quer recobrar o domínio e o bispo de Roma quer ser chamado Papa, né? Quer ser chamado Papa e começa então a disputa pelo poder. E este
bispo de Roma, agora chamado Papa, ele é um dos responsáveis pela igreja deteriorar-se como deteriorou-se no decorrer da história. A igreja foi influenciada à proporção que o império consegue aliar-se ao poder eclesiástico já corrompido. Então, esse casamento, Estado, poder eclesiástico já corrompido, Estado, Igreja, Império Romano e Igreja, ele é extremamente prejudicial para a Igreja e para toda a humanidade, porque a Igreja aliada ao Estado romano passa a oprimir principalmente o pobre durante a Idade Média. E aí surgem vários dogmas, várias posições religiosas da Igreja. E olha para que serviu esses dogmas. Muitos dogmas são baseados em lendas e suposições, outros estão impregnados de crendices que rebaixam o nível do cristianismo original. Aí vai aparecer a crença na água benta, no ramo de flor, de árvore, vai deteriorar o cristianismo. Aleluia. A maioria dos dogmas foram criados com o objetivo lucrativo e disciplinar, para render lucro e para disciplinar a pessoa se a pessoa desobedecesse. Pois assim traziam o povo cativo, inconsciente, à autoridade do governo imperial religioso. Criaram dogmas, quem desobedecesse estava sujeito a ser punido pelo governo imperial religioso. E aí nós vemos, olha, devido a essas alterações, a igreja deixou de ser legítima e surgiram brechas no cristianismo. Cada desvio na doutrina dos apóstolos ia piorando as coisas. Levava os cristãos autênticos a organizarem igrejas independentes que se reuniam em casas e em cavernas para poder resistir ao que estava acontecendo. Em 325, o imperador Constantino ordena e celebra o primeiro concílio, chamado Concílio Ecumênico. Por que ecumênico? Porque tinha bispos do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente. Tá? Por isso, ecumênico. Não é ecumenismo como a gente conhece hoje, não, que é reunião de várias religiões debaixo de um mesmo pensamento e aquela coisa toda, não. Ecumenismo, nesse tempo, tem outro sentido. São bispos dos dois lados, do Oriente e do Ocidente. Então, quem conhece teologia, quem já estudou, sabe que o Concílio de Nicéia teve coisas boas, mas teve também coisas ruins. Quem ainda não conhece vai ter a oportunidade de estudar a história da igreja, e vai aprender que no Concílio de Nicéia aconteceram coisas boas, mas também aconteceram coisas ruins. É o primeiro concílio ecumênico. E aí a coisa começa a descambar. Em 431 é instituído o culto a Maria. Maria passa a ser cultuada. Em 503, o purgatório começa a existir. Inventam o purgatório. Deus não é muito ruim para mandar diretamente para o inferno, mas também não é muito bom para mandar diretamente para o céu. Então, quem não foi nem muito ruim, nem muito bom, vai para o purgatório, purga, para depois ir para o paraíso. 787 começa o culto às imagens. 830 começa a ser usada a água benta. Em 933 é instituída a canonização de santos. Em 184 é oficializada a Inquisição, que perseguiu religiosos e perseguiu também estudiosos, cientistas. Leiam sobre a perseguição a Galileu Galilei, e tantas outras perseguições da Inquisição. Agora a Igreja Católica pediu perdão pelas mortes da Inquisição. E aí pedir perdão para defunto é fácil, né? Pedir perdão para quem está morto é fácil. É igual eu pegar o celular do Wilson, sem ele estar aqui, e falar: Wilson, me dá seu celular. Ele não estando aqui, ele não pode responder nada, quem cala consente. Eu acredito que vocês já entenderam, porque para bom entendedor, um risco é Francisco. Uns não estavam presentes, então quem cala consente.
pediu perdão para os mortos da Inquisição. Em 830 d.C., começaram a usar ramos e água benta. Em 933 é instituída a canonização dos santos. Os santos passam a ser canonizados. Agora não precisa mais separar-se do pecado, é a Igreja Católica que decide quem é santo ou não. 184, como eu já disse, a Inquisição é oficializada, 1184. Em 1190, institui a venda de indulgência, ou seja, na época de Lutero a venda de indulgência já era coisa antiga. Em 1200, a hóstia é instituída no lugar da ceia. Em 1215, decretam o dogma da transubstanciação. Eles passam a ensinar que a hóstia, ela é o corpo e o sangue de Cristo, e se morder sai sangue. Não simboliza mais, não. Agora ela é o corpo e o sangue de Cristo, a partir de 1215. E se a igreja, só a igreja pode dar o corpo e o sangue de Cristo, a igreja tem domínio sobre as vossas almas, senhores. A igreja pode vos excomungar, pode vos proibir de fazer parte do corpo de Cristo, porque ela pode vos negar o corpo e o sangue, que é a hóstia, a partir de 1215. 1456, 1546, os livros apócrifos são lançados, são aprovados, eles já existiam, eles são aprovados para sustentar as doutrinas católicas. Agora, já depois da Reforma, em 1854, foi instituído o dogma da Imaculada Conceição. Agora passaram a dizer que Maria, todos os filhos de Maria foram concebidos pelo Espírito Santo. Uma outra ala da igreja diz que ela não teve filhos nenhum, que são primos de Jesus e nem irmãos, e não irmãos, para dizer que Maria é imaculada. Maria é imaculada. Depois foi instituído o dogma da infalibilidade papal. Em 1640, o Papa foi decretado infalível. Precursores da Reforma. Gente, não deu tempo. Precursores da Reforma. Pensam errado os que acham que a Reforma Protestante começou com Martinho Lutero. Quem acha que ele foi dormir e amanheceu a fim de fazer a reforma, está pensando errado. O advento da reforma começou muito antes, com 5 grandes movimentos de reforma que surgiram na igreja. São os precursores da reforma. Contudo, o mundo não estava preparado para receber esses 5 grandes movimentos. O primeiro deles são os albigeneses, ou puritanos. Eles surgiram em 170 no sul da França, foram perseguidos e esmagados. Foi feita até cruzada, guerra armada, para acabar com os puritanos, ou albigenenses. Tem que tomar cuidado, gente, que puritanos, depois esse termo é usado lá na frente para uma outra coisa. Então é mais legal albigenenses, para não confundir com puritanos, que lá na frente é usado para uma outra coisa. O Papa Inocêncio III é o homem responsável pelo massacre desses homens, desse grupo. Inocêncio III era tão bonzinho que o povo dizia que ele era Nero que havia reencarnado e vestido a batina. Tão bonzinho que o rapaz era. Inocêncio III. Tem também os valdenses, discípulos de um homem chamado Pedro Valdo, que também discordava dos costumes romanos, também se reuniam à parte e também foram perseguidos e exterminados pela Igreja Católica. Esse é importantíssimo, John Wycliffe. Alguém tem uma Bíblia aí? Faz assim com ela aí. Pode ser no celular também, só não deixa o celular voar longe, né? Aleluia. Um dos homens responsáveis por você poder carregar essa Bíblia é John Wycliffe.
precursor da reforma, inglês, que começou a traduzir o Novo Testamento para o inglês e a colocá-lo na mão dos jovens pregadores ingleses. Então é um homem importantíssimo. John Hus, o ganso, nascido em 1396, foi um dos seguidores, dos leitores de John Wycliffe. Pregou as mesmas doutrinas e especialmente proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Ou seja, ele pregou contra o Papa. Resultado, foi para a fogueira. Diz a história que quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele disse o seguinte: vocês estão queimando o ganso. Daqui a 100 anos se levantará o cisne, porque Rus significa ganso. 98 anos depois, arredondando 100 anos, surge Martinho Lutero, a profecia de John Hus cumpre-se. Outro homem importantíssimo, Jerônimo Savonarola. Não pode confundir Jerônimo Savonarola com Sofrônio Eusébio Jerônimo, que é o homem o tradutor da Reforma. Outro Jerônimo muito importante. Então, gente, tem coisas que a gente vai aprendendo em sala de aula para vocês não confundirem. Jerônimo Savonarola, chama ele de Savonarola, tá? E o outro Jerônimo, Sofrônio Eusébio Jerônimo, você chama de Jerônimo, para não confundir, porque são dois homens de dois períodos diferentes, dois homens importantíssimos. Ele também é um importante reformador, tá? E ele é traído. Ele é traído. Prometem a ele que ele podia aparecer diante das autoridades católicas para expor as suas ideias, com um salvo-conduto do rei da Boêmia, o rei Sigismundo. E aí o rei, quando chega na hora H, é ameaçado. Olha, se você se meter nesse negócio, nós vamos excomungar você, você vai para o inferno. E aí o rei recua e eles mandam Jerônimo Savonarola para a fogueira. Esses são os precursores da reforma. Rapidinho vai passar só um pouquinho, só para eu falar os antecedentes, tá? Os antecedentes da reforma. Martinho Lutero foi fruto de vários fatores que chamamos de antecedentes da reforma. Primeiro fator, condições religiosas. O autoritarismo da Igreja Católica Romana era insustentável. Eles eram autoritários, mandavam em todos e exploravam a todos. Exploravam os pobres, exploravam os nobres, exploravam a realeza. A Igreja Católica era uma grande senhora feudal. Leia sobre feudalismo, a gente já aprende um pouco disso no ensino médio, sobre feudalismo. A Igreja Católica era uma grande senhora feudal. Então, condições religiosas. O autoritarismo da Igreja Católica é um dos fatores que levam. A corrupção do clero religioso. Os bispos, os padres, eram corruptos em todos os sentidos. Leiam Justo Gonzalez. São 10 volumes de um escritor de história da igreja chamado Justo Gonzalez. Um desses volumes, ele é chamado de Domínio das Prostitutas. Os bispos, eles ficaram tão presos com as prostitutas que elas disseram o seguinte: olha, se vocês não deixarem os nossos filhos serem bispos também, deixarem os nossos filhos fazerem parte da igreja, do clero da igreja católica, nós vamos entregar vocês. E aí, nesse período chamado domínio das prostitutas, as prostitutas dominaram a igreja, dado a corrupção do clero religioso. A ignorância do baixo clero. O alto clero era corrupto, o papa, os bispos, os cardeais eram corruptos. E o baixo clero, que eram os padres, os sacerdotes das aldeias, eram extremamente ignorantes, não conheciam nem mesmo a própria doutrina católica. Era um cego guiando outro cego para cair no abismo.
Aumento dos estudos religiosos. Com o surgimento da imprensa, João Gutenberg, ele cria a imprensa, cria a primeira máquina de imprensa, de tipos móveis que podia editar livros em maior quantidade. Isso faz com que o povo pudesse estudar mais. Isso vai abalar o estudo, gente. É por isso que as autoridades querem um povo burro e de barriga vazia. Porque um povo estudado abala qualquer governo corrupto. Isso não tem nada a ver com o Brasil, tá? Abala qualquer governo corrupto. O aumento dos estudos religiosos e também seculares abalou as estruturas da Igreja Católica. Mudanças políticas. Os reinos na Europa passam a ter agora uma coisa chamada nacionalismo, desejo de independência política. A Alemanha, a França, a Suíça, eles querem ter independência política. E junto com a independência política vem também a independência religiosa. Eles querem adorar a Deus no seu idioma. Eles querem ter a Bíblia no seu idioma, eles querem ter o culto no seu idioma, agora eles não querem mais o culto somente em latim. Então, mudanças políticas. Fator socioeconômico. O advento da burguesia. A burguesia, ela quer empregar o dinheiro e ganhar dinheiro, não somente trabalhando, mas negociando também. Porque negociar também é trabalhar. Elas querem o comércio, elas querem que o rompimento com o feudalismo e um avanço socioeconômico. E a burguesia, ela acaba por apoiar Martinho Lutero. Então a reforma, ela tem uma motivação, um fator socioeconômico também. E aí então, gente, acabou o meu tempo. Lutero, ele tem os seus fundamentos da reforma, as chamados 5 solas, os 5 somentes da reforma. 5 somentes, os 5 solas. O primeiro, sola scriptura, só as escrituras. Amanhã é dia da Bíblia, não é só meu aniversário não, tá? É dia da Bíblia também, amanhã. Só as escrituras. Hoje nós podemos comemorar o dia da Bíblia, podemos lê-la, porque Martinho Lutero disse e os outros reformadores concordaram somente as escrituras. Somente a graça, salvação pela graça, de graça, sem as obras. O segundo sola. O terceiro sola. Somente a fé. Salvação somente pela fé. Sem precisar subir a escada dos joelhos, sem precisar acender uma vela do seu tamanho, sem precisar pagar indulgências. Somente pela fé. Solos Cristos, somente Cristo, sem Maria. Maria é importante, mas não é intercessora. O único mediador entre Deus e os homens não é Pedro, não é Paulo, não é João, nem é Maria. É somente Cristo. E glória somente a Deus. Alguns papas pensavam que eram Deus, outros tinham certeza que eram. Isso não acontece no nosso meio. No nosso meio nós não temos líderes que pensam que são Deus e nem também temos líderes que têm certeza que são Deus. Tá? Isso só acontece na Igreja Católica. Mas, nessa noite, só a Deus glória. As consequências da reforma, gente.
libertação do povo. O povo agora pode ler a Bíblia. Agora os comerciantes podem trabalhar. Não é mais pecado ganhar dinheiro com o comércio. A sociedade é liberta do feudalismo. A sociedade é liberta do feudalismo, que foi um atraso econômico, cultural. A sociedade é liberta do feudalismo. Do ponto de vista religioso, nós podemos ter a nossa Bíblia, podemos adorar a Deus. A reforma deu origem às igrejas históricas, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, e deu origem também às igrejas do movimento pentecostal. E a reforma deu origem a cada uma das nossas igrejas, chamadas protestantes, que a partir do século XX passam a ser chamadas igrejas evangélicas, e por isso nós comemoramos hoje os 500 anos da Reforma, com o direito de estar nesta reunião gostosa. E eu não vou abusar do meu direito de falar, vou encerrando minha participação por aqui. Tem mais detalhes sobre o assunto no livro, Os 500 Anos da Reforma, adquiram o livro, tá? E eu vou deixar depois aberto o meu Facebook para os irmãos que quiserem conversar sobre reforma protestante, para os irmãos me perguntarem. Só vou pedir uma coisa para os irmãos. Façam umas perguntas em box, que assim eu fico mais à vontade para responder, porque a resposta pode doer. E diz o poeta popular: vocês reclamam não ter paz um só segundo, nem mesmo Cristo agradou a todo mundo. E nessa noite estamos nascendo dois filhinhos aqui do professor João Carlos. É tão bom escrever, né? 500 anos de reforma protestante, João Carlos da Fonseca. Especificamente para este trabalho, né? Isso. Creio que vai ser bênção. Que é uma linguagem fácil, acessível. É claro que não se resume 500 anos em poucas fases, mas assim, tem gente que não tem nem ideia do que é a reforma, quem é Lutero, o que ele tem a ver conosco. Então é uma introdução e todo crente protestante, vamos dizer assim, tem que saber o mínimo, né? Então esse aqui é para você comprar, dar de presente de Natal, ao invés de dar panetone e sair engordando as pessoas, aqui, ó. Engorda a alma. Engorda a alma, isso aí. Conhecimento, formação. E o outro, o crescimento da igreja, esse aqui também já é de uma outra palestra, dada há muitos anos esse ano, né? É uma outra palestra. Então, vocês todos não percam a oportunidade de levar o seu autografado.